Alô, meu povo da Rua Direita, estamos de volta. Eu peço desculpas àqueles que não são daqui de Manaus, mas eu vou precisar me manifestar quanto a essa situação. Nesses últimos dias eu tenho visto políticos aqui do estado do Amazonas mostrarem uma certa indignação com o fato de o ministro Paulo Guedes propor diminuição de impostos no Brasil. Segundo eles, isso pode afetar a nossa Zona Franca de Manaus. Agora eu pergunto para este pessoal, que Zona Franca? Que Zona Franca, senhores? Sabe o que isso me faz lembrar? O final do século XIX, quando a gente descobriu uma mina de ouro aqui no Amazonas chamada borracha. A borracha trouxe um desenvolvimento astronômico para a nossa região. Só que teve um probleminha. A gente não soube aproveitar isso. Aqui no Amazonas a gente acha que modelo econômico é eterno. E modelo econômico não é eterno. O que nós fizemos? A gente entrou no meio do mato e foi tirar látex da árvore. Nem a vulcanização da borracha a gente fez. Foram os americanos que fizeram. Aí os ingleses vieram aqui, pegaram uma mudinha da seringueira, levaram para Londres, beneficiaram essa muda, de modo que ela se tornasse mais produtiva, e foram plantar lá na Malásia, que era a colônia deles, e plantaram de uma maneira mais eficiente também. Aí eles conseguiram produzir muito mais e melhor do que aqui o nosso estado do Amazonas. E o nosso ciclo da borracha ficou a ver navios. Zona Franca é a mesma coisa. É a mesma coisa, não muda nada. Zona Franca começou em 1967, no governo militar. E é claro que deu certo, porque reduziu impostos, e a empresa quer sempre o máximo possível de lucro e o mínimo possível de prejuízo. Se abaixa o imposto, as empresas obviamente se interessaram pela nossa cidade de Manaus. Só que aconteceu o mesmo problema. Nós não fizemos a lição de casa. É o mesmo problema que aconteceu com a borracha. Não fizemos a lição de casa. A gente achou que esse modelo econômico iria durar para sempre, que seria eterno. Quer dizer, nós somos os espertos, os outros são tudo tonto. Aí veio o Paraguai. O Paraguai começou um programa para atrair indústrias para lá e criar empregos no país deles. Isso começou em 1997, com uma legislação que prevê 1% de imposto para as indústrias que quiserem se instalar lá no Paraguai. 1% de imposto, ainda com a vantagem de que os salários deles são menores, ou seja, a mão de obra é mais barata, eles pagam menos pela energia elétrica e os encargos trabalhistas são mais flexíveis. Ou seja, as empresas estão indo para o Paraguai. Para completar, o Brasil está passando por um processo de desindustrialização. Nos anos 1980, o peso da indústria no PIB era em torno de 33%. Hoje está em torno de 16%. Olha a queda. O que está acontecendo? Nós não estamos perdendo a Zona Franca para outros estados do Brasil, porque o Brasil está se desindustrializando. Nós estamos perdendo a Zona Franca para o Paraguai. As nossas fábricas estão indo para o Paraguai. A Zona Franca acabou, senhores. Os outros países aprenderam a reduzir impostos. O Paraguai aprendeu, o Chile aprendeu. A nossa indústria está encolhendo e a deles está crescendo. Aí vem os velhos caciques da política local, tendo roubos de cólera. Só falta ser um baba verde da boca. A Zona Franca vai acabar. Querem levar a Zona Franca embora. A Zona Franca acabou e os senhores perderam o bonde da história. Os senhores perderam o bonde porque chegaram atrasados. Esses políticos não fizeram a lição de casa.
Precisa sempre vir um chato para falar a verdade, né, gente? O duro é que esse chato tem que ser eu. Só que eu posso falar a verdade, porque eu não quero o voto de ninguém, eu não sou político, então eu posso falar a verdade. Os senhores não fizeram a lição de casa. Só que nunca é tarde para fazer. O que é que os senhores têm que fazer? No que é que os senhores têm que investir? Em primeiro lugar, em qualificação profissional. Segundo lugar, regularização fundiária. Em terceiro lugar, melhorar a logística do nosso estado. Eu vou explicar o que é cada um deles. Qualificação profissional é fundamental, tá, gente? Porque se a qualificação profissional é baixa, nenhuma empresa vai querer pagar altos salários por um profissional que é mal qualificado. Tá? E a realidade do nosso salário mínimo em relação ao PIB é que o nosso salário mínimo é alto em relação ao PIB. Tá? Principalmente aqui no Amazonas, onde a qualificação é até menor do que de outros estados. Então nenhuma empresa vai querer pagar muito por um profissional mal qualificado. Então qual é a vantagem que a empresa vai ter de se instalar aqui, pagando caro por um funcionário que é mal qualificado? Nenhuma. Eles vão para o Paraguai. Quanto à questão da logística, o que é a logística, gente? Para a gente ter empresa aqui, a gente precisa que a matéria-prima chegue aqui. E a gente precisa de uma maneira de escoar os nossos produtos para vender em outros estados e até em outros países. Como é que a gente faz isso? Com estradas, com estrada de ferro, com hidrovias, por via aérea, que seria a pior de todas. O que nós temos hoje no Amazonas? Só hidrovia. O que nós precisamos? De estrada. É por isso que a gente tem que exigir a BR-319, exigir que os trechos da Transamazônica, que não existem mais, sejam reconstruídos. Precisamos exigir via férrea no Amazonas, precisamos exigir melhores portos. E regularização fundiária, muita gente não sabe nem o que é isso, gente. Regularização fundiária é o indivíduo poder ser dono da sua própria terra no papel, no cartório. Sabe por quê? Porque a maior parte das nossas terras aqui do Amazonas não estão registradas em cartório, ou seja, não são reconhecidas pelo Estado como propriedade. Nós não entramos no capitalismo propriamente dito, porque a propriedade privada é a base do capitalismo. Quer dizer, nós não entramos nem no capitalismo propriamente dito, porque se o indivíduo não é dono da sua terra no cartório, ele não consegue um investimento do BNDES, por exemplo. Porque o banco só empresta dinheiro se ele tiver uma garantia. E a própria propriedade funciona como garantia para que ele consiga um empréstimo. E sem empréstimo, sem financiamento bancário, não se faz negócio. A gente sabe disso. Quando a gente fizer a lição de casa, quando a gente regularizar as nossas terras, quando a gente qualificar os nossos profissionais, quando a gente melhorar a qualidade das nossas estradas, dos nossos portos, quando a gente investir em ferrovias, aí sim nós vamos ter um alicerce forte para a nossa economia, para a gente não ficar dependendo de um modelo apenas, um modelo econômico, porque um modelo econômico dura até o outro ter a mesma ideia. Já levaram a nossa mudinha de seringueira para a Malásia, já fizeram uma Zona Franca mais atrativa no Paraguai. A Zona Franca de Manaus já é poeira na história. Só que a gente não pode ficar parado achando que vai sobreviver com qualificação profissional africana, logística de Bangladesh e encargos trabalhistas e salários do mundo da fantasia, meu Deus do céu. Acorda, gente! Vamos fazer a lição de casa. Só assim nós vamos ter um alicerce forte para em 15 a 20 anos o Amazonas nunca mais ficar precisando pedir esmola do governo federal, seja ele qual for. O Amazonas não precisa de esmola. Nós temos capacidade, nós temos força de vontade e uma riqueza de 2,5 trilhões de dólares nesse subsolo aqui. É isso que eu tinha a dizer, gente. Obrigado pela audiência e até a próxima.